Vamos lá. Salmo 13. Salmo de número 13. Diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e não se alegrem os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Vamos orar? Pai querido, nós, como igreja, diante da tua presença, lemos o texto, queremos meditar nessas verdades, por isso clamamos a ti, que o Senhor fale ao nosso coração, assim como foi para Davi uma oração de entrega, de dependência, assim seja também para nós uma realidade, quando nós estivermos passando por momentos difíceis, mas também quando estivermos passando por momentos alegres, quando estiver tudo bem. Use o teu servo com poder e graça, é a nossa oração, também estendendo às nossas crianças, que enquanto estiverem em desenho, possam pensar e refletir naquilo que será exposto, e o teu Santo Espírito possa aplicar também no coração delas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, como nós lidamos com os sofrimentos? Como eu e você lidamos com o sofrimento? Talvez seja uma pergunta geral. Geral talvez seja a sua resposta referente à pergunta, mas você pode visitar a sua mente, o seu coração e lembrar dos momentos de lutas que você passou, que você tem passado. Certo de que você sabe a forma como você lida com cada um desses momentos. E a pergunta para nós é: será que nós podemos, assim como Davi, perguntar ao Senhor sobre o tempo do seu livramento, o tempo da sua provisão? Davi está fazendo uma pergunta ao Senhor: até quando? Até quando, Senhor, eu vou sentir essa dor? Até quando eu vou passar por esse sofrimento? Até quando o Senhor vai me permitir? Até quando, Senhor? Será que também nós podemos fazer essa pergunta? É fato que, para entender o contexto da pergunta, a gente precisa entender o que levou Davi a sentir isso, e também ter ousadia para chegar diante do trono de Deus e perguntar o até quando. Esse salmo aqui, muitas vezes ele é lido dentro de uma perspectiva da qual nós não compreendemos muito bem a realidade daquilo que é o pedido de Davi. Davi aqui, como autor desse salmo, ele está pedindo algo referente àquilo que ele entende, aquilo que ele sabe, aquilo que de fato ele já aprendeu na experiência da vida com Deus. Não é apenas alguém que está sofrendo e pedindo: venha me socorrer. É alguém que está pedindo algo além do socorro. Ele está pedindo algo enquanto ele está sentindo o seu sofrimento e sua dor. E é isso que nós vamos pensar, refletir, meditar, a olhar para esses versos, em 3 momentos em que Davi, em sua oração, expressa uma realidade que eu e você também precisamos desfrutar. O Salmo de número 12, nós já meditamos com a igreja. O Salmo de número 12, nós temos aqui também Davi expressando as suas angústias, as suas dores, mas ele deixa muito claro o cenário em que isso acontece, quando ele mostra que o povo de Israel, o povo de Deus, também era infiel e pela infidelidade cometia os seus delitos e pecados, e consequentemente a isso eles também sofriam. Mas ele não deixou de destacar que os inimigos se colocavam como agentes destruidores.
ao mesmo tempo que ele expressou que diante de todas essas coisas, ele confia no Senhor, ele descansa no Deus que é revelação para ele. E agora no Salmo 13, ele intensifica a realidade da sua dor, assim como também intensifica a sua fé, a sua confiança, a realidade daquilo que ele crê a respeito de Deus. Então vejamos nesses versos o que Davi pode nos ensinar frente àquilo que ele aprendeu e desfrutou na presença de Deus. Os versos de 1 a 2, eles nos apresentam aqui um pedido de socorro. Por 4 vezes se repete a expressão até quando, Senhor? Quando nós olhamos para a poesia hebraica e vemos as repetições, nós entendemos que ali uma ênfase está sendo dada. E de fato há uma ênfase porque quatro vezes ele repete, até quando? Senhor. E aqui as 4 perguntas demonstram urgência e desespero por parte do salmista. As 2 primeiras, ele diz, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, ocultarás de mim o rosto? É uma expressão de desespero. De fato, há um profundo sentimento de abandono aqui, quase presumindo que ele está abandonado para sempre. Até quando, Senhor, esquecerá de mim? Para sempre. Há um senso da parte daquele que pede, de que, de alguma maneira, está sendo negligenciado pelo próprio Deus. Pensamentos assim nasceram de uma forte comoção, resultaram de fato numa sobrecarga difícil para Davi suportar. E essa sobrecarga tem origem, conforme o texto nos mostra, nas ameaças dos inimigos. E os pensamentos de sofrimento geram emoções de esgotamento. E se você perceber, a gradação dessas emoções acontece porque o salmista não consegue enxergar claramente o auxílio divino. E esse quadro se torna ainda mais evidente nas 2 próximas perguntas. Até quando, Senhor, estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando, Senhor, se erguerá contra mim o meu inimigo? É importante percebermos que esses questionamentos aqui não são dúvidas. E aqui começa a mudar o quadro para nós da interpretação desse salmo. Não são dúvidas, mas são queixas. Mas pastor, tem alguma diferença? Sem dúvida. Porque queixas, elas acontecem como uma expressão de insatisfação sobre algo que está acontecendo ou que vai acontecer. Já as dúvidas são perguntas motivadas pela falta de informação. Você quer compreender, por isso que você está perguntando e está com dúvida. Você precisa entender. Mas, pelo que vemos no texto, as promessas de Deus não estavam esquecidas do coração de Davi. Nem havia desconfiança do favor divino. Ou seja, tinha clareza de compreensão, então não era dúvida. O que existe, na verdade, dentro da sua queixa, é um desejo que eu e você precisamos ter. É o desejo de enxergar o fim. O fim do quê? O fim da promessa. E a dor que Davi estava sentindo ofuscava as lentes que o fazia enxergar lá no futuro a realidade da promessa que trazia esperança. Então ele clama ao Senhor e queixa-se diante do Senhor para demonstrar aquilo que os inimigos estão fazendo contra mim, estão de tal maneira me machucando que eu não estou conseguindo enxergar com a mesma clareza aquele fim, aquela promessa eterna que o Senhor me deu. E o motivo de tanta angústia, como já mencionamos,
são seus adversários. Por isso o pedido de Davi é para voltar a enxergar a totalidade da promessa, pois os inimigos com suas ameaças estão ofuscando a sua percepção e, consequentemente, seus pensamentos moldados pela tristeza estão atrapalhando, estão de fato ocupando a sua mente de tal maneira que ele não está conseguindo concentrar naquilo que é a realidade do que ele crê, daquilo que ele recebeu e daquilo que ele já desfrutou do Senhor. Mas perceba, qual é a atitude de Davi? O que ele decidiu fazer? Nós vemos aqui no Salmo que ele recorre ao Deus da aliança. Senhor aqui, em letras garrafais, é Yahvé. Yahvé é o Deus da aliança. Ele está pedindo que esse Deus, o Deus da sua aliança, ilumine os seus olhos, para que ele contemple as promessas, a fim de suportar a dor e descansar no Senhor. E veja que ele fala do coração aqui. Nós sabemos que o lugar do sofrimento é no âmbito do coração, o centro da realidade humana. É ali que a tristeza se instala diariamente. E quando assim acontece, há uma luta sendo travada entre a dor e a certeza daquilo que o Senhor é e pode fazer, mediante a dor e sofrimento. Então ele está dizendo que a cada dia ele sente essa dor. Diariamente ele está sentindo o peso do sofrimento, que se instalou no seu coração, e que está de fato guerreando contra a certeza da promessa que ele também tinha. Esse coração, como a gente sempre tem explicado, não é o órgão físico, mas o centro da alma. E nós sabemos, querido, que quando esse coração ele está vazio, o resultado vai ser se alimentar de dor e sofrimento. Mas quando está cheio do conhecimento de Deus, mesmo que a dor tente ofuscar, ela não é capaz de apagar a certeza da promessa, nem o descanso em seu cumprimento futuro. Por isso, diante dessa ofuscação, nós podemos nos queixar. Até quando, Senhor? João Calvino, comentando esses versos, ele vai afirmar algo muito interessante. Ele vai dizer que Davi nos ensina, mediante seu exemplo, a estender a nossa vista o máximo possível para o futuro, a fim de que nossa presente tristeza não consiga privar-nos inteiramente da visão da esperança. Entretanto, a tendência humana é colher descontentamento enquanto sofre e voltar os olhos para si mesmo, não é verdade? Buscando, inclusive, em si, o próprio livramento. Às vezes, se esquecendo de descansar naquele que é, e já demonstrou para nós, seu único livramento, que nós temos e que possuímos. E é pior, que quando as nossas tentativas falham, multidão de pensamentos começam a gerar confusões em nossa mente. E essa multidão de pensamento que gera confusão na nossa mente, starta sobre nós emoções. Emoções essas que começam a ser identificadas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantas outras coisas. Por isso que Davi chama a presença de Deus, para que Deus não alivie a sua dor tão somente, mas que ao amenizar essa dor, ele possa voltar a enxergar a totalidade da promessa. Porque quando a dor, ela passa a fazer parte do nosso coração, nós somos agitados em nossa alma, somos confrontados pelas certezas que temos, nós somos, de fato, levados a situações em que nós vamos duvidar daquilo, inclusive, que somos e do que recebemos como propósito para a nossa vida terrena. O sofrimento, queridos, é uma realidade na humanidade.
E é uma realidade por conta da queda. Contudo, mesmo no sofrimento, Deus nos ajuda a reconhecer nossos pecados, moldar a nossa forma de viver e enxergar o mundo por meio da sua ação enquanto sofremos. Por isso, guarde isso no seu coração, o sofrimento não é algo que Deus produz para nos aperfeiçoar, mas é algo que Ele permite por causa da condição humana e no qual encontra meios para nos forjar. A tendência nossa a ouvir sermões que falam, olha, o sofrimento é pedagógico, ele vai ser para nós um meio de nós dependermos mais de Deus, enquanto estamos sofrendo. Está certo, desde que eu não perca de vista essa realidade, que não é Deus que está causando o sofrimento é proveniente do nosso coração pecaminoso, que deixa de olhar para a certeza, que deixa de olhar para a promessa, que deixa de olhar para a realidade daquilo que Ele já realizou em nós, que foi a salvação, e passa a olhar somente a realidade daquilo que a dor está produzindo. Por isso o sofrimento não é algo que Deus produz para nos aperfeiçoar, mas é algo que Ele permite por causa da condição humana, e no qual encontra meios para nos forjar. Assim, Cristo é para nós esse supremo modelo de sofrimento. Portanto, queridos, nesse primeiro momento, o que Davi nos ensina é que, mesmo no sofrimento, se faz necessário nós nos lembrarmos daquilo que Deus em Cristo fez por mim e por você. Ele nos livrou da condenação, nos concedeu salvação, deu-nos o Espírito Consolador e mostrou-nos aquilo que vamos receber no final, a coroa da vida, o reino eterno, como o destino final, e nada pode mudar isso, nem os homens em seus pecados, nem o mundo com as suas ameaças, porque o sangue de Cristo que nos purifica, garante o cumprimento dessa promessa. Portanto, eu e você precisamos encontrar satisfação e refúgio naquele que se tornou um conosco, ao conceder esse livramento e essa bênção esperançosa de sermos chamados filhos de Deus e termos uma morada como garantia eterna. Por isso que em 1 Pedro, verso 3, é dito para nós que é bendito, é feliz aquele que for regenerado para uma viva esperança. Não uma esperança que se perde, é uma esperança que se ofusca, dependendo da forma como nós enxergamos os nossos sofrimentos. Agora nos versos 3 e 4, nós temos mais um pedido, mas agora é revelada uma dependência do Senhor por parte do salmista. Olha para mim, responde-me, Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários, se eu for abalado. As queixas anteriores, como vimos, não são pedidos desrespeitosos, mas de desespero diante do medo de deixar de ver a promessa. A pergunta, até quando o Senhor ocultará de mim o rosto, é acompanhada de um pedido cheio de fé e de ternura. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Onde está a ternura? Aqui, nos nomes que Davi coloca ao chamar Deus e a chamar Senhor. Senhor aqui, como nós já falamos, é Yahvé, o eu sou, mas ele também fala Senhor Deus. Deus aqui é Elohim, o Deus soberano e criador e sustentador de todas as coisas. E ele traz agora também o pronome meu, para dizer que o Senhor é Deus meu, Ele é meu, porque Ele sabe da propriedade que Ele é para o Senhor que o comprou. Então Davi está dizendo, Senhor, olha para mim, Senhor meu, responde-me.
E o pedido é específico. Qual é o pedido dele? Ilumina-me os meus olhos. E por quê? Para que eu não durma o sono da morte. No hebraico, iluminar os olhos significa o mesmo que soprar fôlego de vida, pois o vigor da vida se manifesta sobretudo também no olhar. E aqui então trata-se de um pedido para ver a vida que Deus dá, em contraste com a sensação da morte que se coloca diante dele e ofusca a sua visão. Calvino vai comentar algo sobre isso. Ele vai dizer assim: o verbo adormecer, dormir, como usado nessa passagem, é uma metáfora de um tipo semelhante ao usado para morrer. Em suma, Davi confessa que, a não ser que Deus faça a luz da vida brilhar nele, seria imediatamente tragado pelas trevas da morte, e que ele já se assemelha a um homem sem vida, a não ser que Deus sopre nele o hálito de um novo vigor. Ou seja, ilumina-me os meus olhos, Senhor, faça eu ver, faça eu contemplar a vida, pois a vida no Senhor é uma vida em propósito. A vida sem o Senhor é uma vida perdida, porque nem se sabe os motivos da sua própria existência. Não é assim quando nós estamos sofrendo muitas vezes. Nós questionamos, inclusive, a realidade da nossa existência nesse mundo. Nós questionamos o porquê que estamos aqui e o porquê que o Senhor não olha para nós frente à nossa dor. Mas o que Davi está pedindo aqui é algo diferente de tudo. Ele está pedindo que o Senhor ilumine com vida os seus olhos para ver não a morte, mas a vida que Ele concede. E nós sabemos, e João revela isso para nós, que Cristo é aquele que ilumina os olhos do nosso coração para ver a vida em vez de morte. E essa deve ser também a nossa confiança. Embora o mundo nos ameace a ponto de suspirarmos a morte, Deus possui os meios, os únicos meios, para restaurar-nos a vida. No verso 4, Davi afirma que, se o Senhor não responder a sua petição, a vitória recairá sobre seus inimigos, e ele morrerá, e eles se alegrarão, exultarão diante dessa vitória. Mas observa aqui que ele expressa algo interessante. Ele diz: vindo eu vacilar. Parou para prestar atenção nesse verso? Ele está dizendo, vindo eu vacilar. O que ele quer dizer com isso? A dor, queridos, a dor dos nossos sofrimentos, pode ofuscar as lentes das promessas em nosso coração, a ponto de gerar questionamentos e nos colocar sobre um fio prestes a romper. O pedido de Davi revela seu conhecimento dessa luta interna. Ele sabe que, se Deus não intervir previamente, ele poderá vacilar, ceder e até dizer, talvez, Senhor, não aguento mais. Eu não aguento mais. Vou tentar, inclusive, resolver isso da minha maneira. E aqui ele pode vacilar. E aqui ele pode cair. No entanto, como veremos nos versos seguintes, mesmo enquanto a resposta ainda não chega, Davi continua usando os meios que o mantém perseverante, certo de que o tempo de Deus trará a vitória. Mas o que nos cabe já nesse segundo ponto, aplicar para a nossa realidade, é o entendimento de que, assim como Davi, nós precisamos orar no sofrimento. Como falamos para as crianças, nós temos que orar. Mas ele nos dá aqui o que podemos pedir na oração. Seu pedido não é, Senhor, tira de mim essa dor. Esse é o nosso pedido, não é verdade? Senhor, tira de mim essa dor. Mas o que ele pede é, Senhor, não permita que eu me perca enquanto está doendo. Não deixa que eu perca de vista as tuas promessas enquanto eu estou sofrendo. Isso muda tudo. Porque o sofrimento é uma realidade. Nós queremos de fato viver vida sem sofrimento, mas isso não é possível por conta da entrada do pecado no mundo. Mas ele resolve isso dizendo, eu salvei você pelo meu sangue precioso,
para que você agora contemple a realidade daquilo que será a vida na eternidade. Por isso que eu estou prometendo para você, e por isso seus olhos têm que estar na promessa, porque a eternidade é um lugar onde não haverá sofrimento. Lá sim, as coisas serão de outra maneira. Mas enquanto você está aqui, aprenda a depender de mim, e a olhar para mim, e para aquilo que eu prometi, peregrinando em fé, certo de que o Senhor está provendo tudo o que precisamos, enquanto está doendo. E em terceiro e último lugar, o salmista nos ensina a confiar, mas ele traz para nós uma confiança perseverante, uma confiança persistente. Versos 5 e 6, quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação, cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Aqui o salmista estabelece uma clara distinção entre ele e os seus inimigos, colocando-os em oposição, porque ele diz, no tocante a mim, não a eles, no tocante a mim, confio na tua graça. Ou seja, embora estivesse em grande sofrimento, em uma multiplicidade de preocupações, o pressionando ao desespero, ainda assim ele declara manter sua resolução de prosseguir firme na confiança, na graça divina e na esperança da salvação. Essa confiança não foi esgotada pela dor, ela permanece, mesmo que frágil, resoluta em Deus, pois agora Davi expressa e declara a sua fé. A construção hebraica realça a fé do salmista. Ele diz, eu confio. Mas em que ele está confiando? O texto diz que ele confia na graça. Confio na tua graça. O que é a graça? A graça, queridos, é a expressão de um amor leal e inabalável de Deus para com os seus. É o fundamento da fidelidade, da aliança que Deus estabeleceu com aqueles que Ele salva. Por isso, a sua resolução frente à decisão de exercer a fé é, eu me regozijarei no Senhor. Expressão de fé, justamente no local de luta. Aonde que é o local de luta? Coração. Onde a salvação também é derramada sobre nós. É nesse local que ele diz, e tem uma resolução de fé no seu coração, eu vou me regozijar no Senhor. Está doendo, mas eu vou me regozijar no Senhor. Está difícil, mas eu vou me regozijar no Senhor. Mas veja que não é apenas uma resolução, mas também uma determinação da fé. Porque ele diz que vai regozijar, mas ele mostra como ele fará. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Esse verbo aqui, inclusive no hebraico, ele está no futuro imperfeito. O que isso significa? Significa que há uma ação no momento acontecendo. Então ele está dizendo que ele vai cantar, mas essa ação do momento é uma ação que não deixa de olhar para o futuro, para frente, para a certeza, inclusive do livramento. A salvação aqui é a salvação por livramento. Então, ele canta enquanto pede a Deus que lhe conceda graça para continuar expressando a realidade daquilo que ele crê e enxergando a promessa. Regozije o meu coração na tua salvação. E aí ele pode concluir dizendo, está fazendo muito bem. Como o salmista começa até quando o Senhor, e ele termina, está fazendo muito bem. Quando ele começa expressando a realidade de que há um desespero, eu não estou suportando, inclusive, eu acho que o Senhor está se esquecendo de mim. Ser no mesmo salmo que ele vai dizer, que ele vai confiar, que ele vai cantar, porque tudo isso está fazendo muito bem para ele. Sofrimento faz bem para nós, dentro da perspectiva natural e humana, não, mas da divina sim. Não porque ele causa sofrimento,
porque Ele no sofrimento está nos ensinando a olhar para aquele que já resolveu o problema para nós e que já deu a esperança da solução plena e completa lá no céu. Essa alegria produziu uma fé inabalável na vida de Davi. Tem um autor chamado Mark D. Jones, temos esse livro ali na biblioteca, que chama Fé, Esperança e Amor, que ele vai definir a fé de uma maneira muito interessante. Ele vai dizer assim: viver pela fé significa se colocar em um lugar onde nos tornamos duvidosos de nós mesmos e mais confiantes em Deus e em sua fidelidade. Também um livro que nós lemos com os nossos irmãos que estão estudando na formação de liderança, de John Murray, ele vai complementar isso dizendo algo sobre fé da seguinte maneira: a fé é um movimento completo da alma por meio do qual se assume um comprometimento pessoal com Cristo para ser salvo do pecado e das consequências dele. Ou seja, a nossa fé, ela tem que nos mover, independente das circunstâncias, a uma realidade de promessa, certo de que essa promessa não foi dada por homens, mas foi dada pelo nosso próprio Deus, que nos mandou o seu Filho Jesus para nos substituir na cruz, e pelo sangue dele nos comprou e nos fez um com ele, para dizer: vai doer, mas a eternidade não terá dor. Vai ter dificuldades, mas na eternidade tudo isso vai ser resolvido. Então ele quer chamar a nossa atenção para a realidade de que é complicado viver neste mundo caído, mas é mais complicado quando nós paramos de olhar para a promessa. Se nós passarmos a olhar somente para a nossa dor e as circunstâncias provenientes da nosso plano terreno, aí vai ser difícil mesmo. Aí o desespero vai ser uma realidade. Mas quando as coisas são vistas no plano eterno de Deus, aí tudo muda. E só podemos fazer isso em fé. É o que Davi está ensinando, em fé. Por isso, queridos, a fé nos leva a confiar na graça e na salvação recebida. A fé nos faz decidir cantar mesmo enquanto a dor tenta dominar. A fé nos faz reconhecer que até o sofrimento nos faz bem. E a fé nos faz olhar para o futuro da promessa, não apenas o presente da dor. Por isso é importante lembrarmos 4 aspectos sobre a natureza da fé. Primeiro, a fé é conhecimento. Não existe fé sem conhecimento. Nós temos que conhecer a Cristo. A fé é convicção. Não é apenas saber a verdade sobre Cristo, mas crer que ela é a verdade. A fé é confiança. O conhecimento que gera convicção, e a convicção que produz resultado, entrega, ação. Mas essa fé também ela é testada, ela é aprovada. Passamos por provas para que a nossa confiança seja testada, fortalecida, experimentada. E todas essas verdades nos levam a olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A certeza do livramento que Davi tinha, ela se dá de forma completa em Jesus. O Jesus que nos resgata dos nossos pecados e da condenação, o Jesus que sofreu em nosso lugar como substituto e tomou o cálice da ira de Deus, o Jesus que nos deixou o Espírito Santo para peregrinarmos e exercermos a fé de tal maneira que possamos negar as nossas vontades para viver a vontade de Deus. É o mesmo que, nos dando o Consolador, nos garante a eternidade como passaporte de que lá será a minha morada final. Queridos, essa é a promessa que os nossos olhos precisam contemplar continuamente, diariamente, e não permitir que qualquer dor que sobrevenha a nós faça a gente perder o brilho nos olhos da vida recebida em Cristo Jesus e das certezas e das garantias já derramadas sobre nós. Nós precisamos desenvolver essa fé. Como podemos desenvolver essa fé? Lendo mais a palavra de Deus, ouvindo mais a voz de Deus do que a voz do mundo, guardando
no coração as palavras para não pecar contra Deus e vivendo em qualquer circunstância para a glória dele. Pois esse é o nosso propósito. Pois isso ele estabeleceu quando fez um conosco. Que essa igreja possa viver assim, com os olhos na promessa. Na promessa. Amém? Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.